Olá, turminha do sexto ano, professora Leila. Hoje nós estamos aqui para fazer a correção do nosso livrinho, não é? Do nosso livro de atividade. E no nosso livro de atividade nós temos um momento que nós vamos ter essa produção de texto, certo, meus amores? Então pegue lá sua canetinha, seu lápis, sua borracha. Fiquem atentos para a nossa correção de hoje, tá certo? Então nós vamos começar. Textos voadores e virtuais, certo? Folder segura a vida pela raiz. Como um folder segura a vida pela raiz? Meus amores, nós vamos analisar essa imagem aí, não é? Que é a parte da frente do folder. E óbvio que nós vamos interagirmos, eu e você, tá bom? Então vamos lá fazer a leitura? Então, a imagem das mãos envolvendo e protegendo o que? A plantinha que está aí na mão, onde nós podemos identificar, tá? É a imagem de uma planta, não é? Onde ela está, as mãos estão a segurando, certo? E abaixo nós vamos ver a frase que é: segure a vida pela raiz. Agora nós fizemos essa leitura, certo? Uma leitura simples, uma análise simples desse momento. Vamos recapitular? Vimos a imagem, não é, de uma plantinha, aonde ela está sendo protegida, as mãozinhas estão segurando-a, não é? Abaixo nós vamos ver o que? O título desse texto a qual nós estamos interagindo, que é segure a vida pela raiz. Já fizemos a leitura, certo? Então, nós vamos para a questão 1. Depois de ler a imagem, explique como se faz para segurar a vida pela raiz. É uma pergunta, não é? Nós vamos entender que o autor, ele quer que nós venhamos responder de uma forma que não venhamos sair do contexto deste momento, tá? Não vamos sair do contexto ao qual a leitura já fizemos da imagem, certo? Então, queridos, qual seria a nossa análise nesse momento? Vamos lá? Segure a vida pela raiz, certo? A frase pode ser entendida literalmente ou de modo figurado. Então, nesse momento, nós estamos vendo a imagem aí de uma forma o quê? Figurado, não é? Ela está aqui figurado para que você possa compreender. Podemos manter a vida tanto da planta quanto a nossa própria vida, certo? Nós entendemos que a planta, para ela estar bem firme, ela precisa estar bem enraizada, certo? As raízes dela bem firme, e através dessas raízes, a plantinha, ela se alimenta, certo? Através dessas raízes. E nós, quais são os benefícios que nós temos também neste momento? Porque nós verificamos aí, meus amores, que a planta, ela se mantém firme ali, saudável, bonita, não é isso? E o que nós vimos aí? Que nós também podemos nos identificar com essa planta. De que forma, professora, eu posso me identificar com essa planta? Não é? Eu posso me identificar com essa planta quando eu estou com a saúde cuidada, quando eu estou fazendo os meus exames em dias, não é? Quando eu vou ao médico, quando você vai ao pediatra, não é? Então ele faz essa comparação, não é? Segure a vida pela raiz. A plantinha, como é que ela se alimenta? Através das suas raízes. E as suas raízes, ela vai se fortalecendo, né? E ali ela vai trazendo toda aquela segurança,
ela vai trazendo toda a firmeza para essa plantinha crescer saudável. E nós somos beneficiados através dela. Por quê? Porque ela nos dá assim um oxigênio, né? A natureza ela nos dá, ela nos recompensa, não é, meus amores? Vamos lá para a segunda questão? Vamos lá. A imagem acima reproduz a capa de um folder. Então nós verificamos que essa imagem acima ela reproduz a capa de um folder, ou seja, as informações elas estão aí dentro, certo? Mas nós vamos ver lá na frente. Letra A quem parece ser determinado esse texto? Voador. Para quem é esse texto? Não é? Para informar a quem? A nós, leitores, não é? A nós que estamos nesse momento tendo essa aula interativa, não é? Então, esse folder, quando ele diz para nós, a quem parece ser destinado esse texto? Voador. Para o leitor que está acompanhando as notícias, não é? Então o folder ele vai trazer essas informações nesse contexto, não é? De como nós vamos trabalhar, de como nós vamos organizar esta atividade, certo? Letra B. Quem pode ter produzido esse folder? No nosso livrinho, lá ao lado dessa frente do folder, traz essa informação. Clube da Semente de Brasília, viu? Tá bem aí no cantinho do seu livro, nós temos o folder, ao lado tem essa informação, tá certo? Letra C. Qual é o tema apresentado? Qual é o tema apresentado? Abaixo aí nós temos a mãozinha segurando a plantinha, nós temos esse tema, olha só. Segure a vida pela raiz, certo? D. Qual parece ser o objetivo desse material? Então, esse material que ele traz para nós, esse folder, ele vai trazer uma informação, ele vai nos informar todo o segmento, todo o processo de o plantio, né? Desde a semente, até como ela é cultivada, até como são organizadas. Nós vamos ver lá mais na frente, tá certo, meus amores? Vamos para a página 3. Vamos lá continuar, página 3. O que nós verificamos aqui na página 3? É como o segmento da página 2, quando nós vamos fazer todo esse segmento, né? Como plantar, nós temos aqui, olha aí o segmento 1, 2 e 3. Então ele vai nos trazer essa informação, ele nos traz essa informação. Tá certo? Então, lá da página 1, ele vem com essa informação para nós. Olha só. Nas páginas a seguir, o folder é apresentado desdobrado, ou seja, desdobrou ele estava fechadinho, ele foi desdobrado, revelando a maior parte de seu conteúdo. Viu, meus amores? Você viu a frente, só estava a frente lá, que tinha o tema dele. Né? Segure a vida pela raiz. Nesse momento ele foi desdobrado, e quando ele é desdobrado, nós iremos ter essas informações que o folder nos traz. Bom, e aí nós vamos ver todo esse segmento. Nós vamos analisar também algumas emissoras que, vamos dizer, estão apoiando esse momento, essa ação, essa ideia, né, que o folder e que o Clube da Semente de Brasília, Viveiro Pau Brasília, não é? Ele vai nos trazer para nós compreendermos melhor, tá bom? Então vamos lá na página 4, que aí vem as nossas questões, certo? Essas questões a qual nós iremos responder juntos, tá bom, meus amores? Então vamos lá. No final do item 1 das instruções,
sobre como plantar. Lemos. Então, lá na página 3, ele vai trazendo todas as instruções de como fazer o plantio, como plantar, não é? E vamos ler aqui o que ele nos tem para que nós venhamos desenvolver essa atividade. Faça um furo de 1 centímetro e despeje as sementes. Olha aí, passo a passo. E no item 2, lemos: ponha a plantinha onde ela possa pegar sol e mantenha a terra úmida. Vocês viram aí o que ele está pedindo para você? No final do item 1 das instruções sobre como plantar. Lemos, nós já fizemos as 2 leituras. Agora vamos para a letra A. Porque o item 2, as instruções não se referem mais às sementes, e sim a plantas. Por quê? Porque as sementes devem ter germinado, crescido e se transformado em plantas, certo? Letra B. Que palavra da frase acima retoma a palavra plantinha? Retoma a palavra ela, certo? Atividade 4. No item 3 das instruções sobre como plantar, lemos: deixe espaço de 5 metros entre as covas e mantenha a terra úmida. O que ele quer que nós venhamos fazer? Prestem bem atenção, o que ele quer que nós venhamos fazer, meus amores. No item 3 das instruções sobre como plantar, nós lemos: deixe espaço de 5 metros entre as covas e mantenha a terra úmida. Essa recomendação contém diversas informações que não estão explícitas, ou seja, não estão escritas lá no texto, certo? E o que ele quer que você faça? Que você cite algumas. E vamos lá. A primeira, nós podemos dizer aqui para você, que não está explícito lá no texto, é a seguinte: as sementes a serem plantadas são de uma árvore que cresce muito. Por isso, é preciso deixar um espaço de 5 metros entre as covas, certo? Segundo, o viveiro pau-brasília espera que mais de uma muda seja plantada. Essas são as observações que nós vimos que não estão explícitas aí. 3. É preciso molhar frequentemente as mudas recém-plantadas que estão crescendo ou crescem, certo? Então essas são as informações que elas não estão explícitas, certo, meus amores? Atividade 5, vamos lá. O que o viveiro pau-brasília espera da pessoa que recebeu ou pegou o folder? Não é? O que ele espera? A nossa sugestão, ela vem baseada nessas informações, tá, meus amores? Então vamos lá. A sugestão para esse exercício, nós vamos analisar dessa forma. Espera-se que o interlocutor é aquele que recebe o folder, não é? Então, espera-se que o interlocutor é aquele que está recebendo o folder, venha ter um diálogo, não é? Que diálogo é esse? Ele venha fazer toda essa interrogativa, toda essa forma de pensamento. Então, ele está esperando que o interlocutor venha, não é? Ter uma conversa a respeito do assunto, tá certo? Atividade 6. Um folder institucional pode provocar mudanças e atitude entre as pessoas. Você concorda com essa informação e por quê? Essa atividade aqui, meus amores, são vocês que vão responder.
Essa atividade aqui é você que vai fazer essa análise, tá? Mas para poder você entender melhor, nós vamos ajudá-lo nessa explicação do que vem ser um folder institucional, tá certo? Então, um folder institucional, ele circula para difundir uma ideia, ou seja, ele traz uma ideia para você, não é? Esse folder institucional, para você interagir, para você organizar, não é? Toda essa informação, toda essa ideia, no momento que você tiver com um grupo de pessoas ou leva informação para uma pessoa, tá? Então essa é a parte onde eu e você temos essa noção. Mas essa atividadezinha aqui, a 6, é pessoal, certo? Atividade 7. Essa atividade 7, meus amores, vamos prestar bem atenção aqui nessa atividade 7, porque ela é algo assim interessante também. Tá vendo a lupazinha ali? Nós estamos vendo que ele tá nos trazendo um folderzinho, não é? E esse folderzinho, ele traz também uma informação. Um texto, onde você vai ler, onde você vai analisar. E vamos lá ver o que ele quer que nós venhamos fazer, tá bom? Observe que no folder há 2 sementes embaladas. Leia o texto e saiba um pouco mais sobre elas. Então, ao lado, meus queridos alunos, há uma informação, há um texto, aonde você vai fazer essa leitura, aonde você vai fazer a análise, aonde você vai observar toda essa dinâmica. Lá na atividade, lá na página 1, na página 2, sempre ele vai trazer a nossa memória o que nós estamos trabalhando. Produção de texto, certo? Uma produção de texto, aonde nós tivemos a dinâmica do folder, onde o folder ele tem as informações, ele já começa a partir da parte da frente, onde ele trouxe para nós toda essa informação, e quando abre-se um folder, ali tem uma instrução do assunto, da ideia que ele vai trazer para nós, certo? Então, o que você vai fazer na atividade 8? A sua tarefa agora é reelaborar o folder. Você vai reelaborar esse folder, a informação, o textozinho está aqui, você vai reelaborar. E olha, veja bem que nós vamos ver o mesmo tema, tá? Olha aí. Segure a vida pela raiz, dirigindo-o especialmente à criança dos primeiros anos escolares. Veja bem, você irá reelaborar um folder, não é? Com a mesma informação, mas será agora para criança dos primeiros anos escolares. Que legal, né? Olha aí, você já vai começar a produzir. E você vai, nesse momento aqui, você vai reelaborar, certo? No espaço onde o livro nos trouxe. Esse espaçozinho aí, tá vendo? Abaixo, né? Então, você vai usar esse espaço abaixo, certo? Vamos para a página 6. Página 6, nós temos uma atividade aí interessante, aonde nós também já vimos em nossas aulas explicativa, aonde nós verificamos no nosso livro. Então, essas informações, meus alunos, todas elas estão no livro de vocês, tanto no didático, certo? Quanto aqui no livro de atividade, no caderno de atividade, certo? 9. Exercite sua capacidade de análise de vocabulário, considerando o contexto do folder. Relacione as palavras da coluna da esquerda aos seus sinônimos apresentados à direita,
certo? Vamos lá. Narrativa. Nós vimos lá na atividade que nós vamos sempre fazer uma narração, nós vamos sempre organizar o texto, nós vamos entender o que é narrar uma história, narrar um poema, narrar um bilhete, tá certo? Então é só para lembrá-los o que vem ser narrativa textual. Vamos narrar, vamos escrever, vamos desenvolver. Vamos sempre estar desenvolvendo a leitura, certo? Então vamos lá. Número 1, nativa. Número 2, viveiro. Número 3, existência. Número 4, transbordar. Número 5, cova. Número 6, pegar sol. Número 7, transplante. Número 8, cega machado. 9, miúda. 10, choque térmicos. Essas palavrinhas aqui, como nós vimos aqui no vocabulário. Vamos ler novamente o que ele quer que nós venhamos fazer. Sua capacidade de análise de vocabulário, considerando o contexto do folder, relacione as palavras da coluna da esquerda aos sinônimos apresentados. Ok. Número 1, nativa. Nativa é o quê? Que nasce em determinado lugar. 2, viveiro. Lugar para cultivar plantas. 3, existência. Vida. 4, transbordar. Estar repleto, derramando. 5, cova, buraco para semear ou plantar. 6, pegar sol. Ser atingido por, viu? 7, transplante. Vamos ter bastante atenção nas perguntinhas, tá? Transplante. Retirar a planta de um lugar e colocar em outro. 8, cega machado. Pau-ferro. Isso é uma plantinha, não é? É uma sementezinha, onde nós vimos lá na atividade anterior. 9, miúdo. Pequenina. 10, choque térmico. Variação rápida de temperatura. Certo, meus amores? Atividade 10, vamos lá. Releia a parte do folder que traz informações sobre o pau-ferro. Observe a construção do texto e comente com um colega ou outro leitor. Certo? Suas conclusões. É claro, você nesse momento talvez não estava em sala de aula, então não deu para a gente comentar com o professor ou com o colega, mas você estava em casa. Então você vai comentar as suas conclusões aí a qual ele se referiu. Letra A. Quantas frases há nesse texto? Que texto é esse, meus alunos? É o texto lá da página 5, lá do exercício 7. Então, ele nos pergunta, quantas frases há nesse texto? 5 frases, ok? Letra B. Use lápis de cor para identificar as frases que apresentam construção semelhante. Então, você vai lá no textozinho, naquele texto que nós acabamos de ler, e você vai pegar seu lápis de corzinho e vai fazer o quê? Você vai, o que ele está pedindo para você fazer? Olha, você vai lá com o lapisinho, bem bonitinho, lápis de cor, não esquece, e vai identificar a frase que apresentam construção semelhante. Tá bom? Atividade 10 ainda, letra C. Reescreva a terceira frase do texto, produzindo a estrutura da segunda frase. Então, você vai observar lá no textozinho a terceira frase do texto para reproduzir a estrutura
da frase. Então, vamos lá. Como ficará? Eu vou reestruturar, professora, de que forma? Veja bem, meu aluno. Veja bem o que você vai fazer. Se você vai conseguir, você vai perceber que para reproduzir a estrutura da segunda frase, precisa eliminar a forma verbal, certo? E essa forma verbal apresenta, certo? A nova frase irá ficar como agora? Folhagem miúda, flores amarelo brilhantes e frutos tipo vargem, ok? Letra D. Releia os trechos abaixo. Você percebeu que somente na segunda frase aparece explícito o sujeito semente. O que nós podemos entender aqui, meus amores? Você só vai perceber que a palavra semente irá estar explícito na frase. Quando? Na segunda, certo? Olha só. Apresenta a folhagem miúda. A semente necessita de choque térmico. Produz madeira duríssima. Vamos lá, o que ele quer que nós venhamos fazer? A segunda frase, a semente necessita de choque térmico, poderia ser iniciada com o verbo, como as outras duas, sem mudar a informação? Não. A resposta é não. Por quê, professora? Porque quem apresenta folhagem miúda, aí vamos abrir uma aspasinhas, é a letra E, não é? Olha só. E aí nós vamos continuar. Produz madeira duríssima e produz madeira duríssima é a árvore pau-ferro, e quem necessita de choque térmico é a semente. Por essa razão, é preciso manter o sujeito. Quem é o sujeito? É o sujeito, meus amores? O sujeito é a semente, tá certo? Então, nós vamos ter essa compreensão nesse momento das nossas atividades. No decorrer dos dias, nós vamos continuar fazendo a correção, nós vamos continuar fazendo toda a nossa atividade. Nós estamos explicando pautamente, tá certo? Dúvidas nós temos aonde encontrarmos, não é? No WhatsApp, no grupo da escola, em sala de aula. Então, meus amores, eu quero agradecer esse momento que nós estamos aqui, as nossas correções. Não vamos ultrapassar, não vamos nos apressar, nós vamos corrigir todas as nossas atividades de uma forma tranquila, para poder você ter uma boa compreensão, para você interagir comigo. Então, esse vídeo foi uma correção das atividades a qual nós tínhamos vistos, não é? Tinha visto em sala de aula e visto agora com você também. Lembre-se que essa atividade é uma produção de texto, é onde ele está, professora, no livro de atividade, certo? No volume 1. E aí nós vamos continuar na próxima aula nossa correção, tá certo?